Glória a Deus. Bom, eu gostaria que a igreja abrisse comigo aí em Romanos 8, a partir do versículo 28. Aleluia. Amém? Então diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? É como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Uau, esse é um dos textos que todas as vezes que eu leio, cara, eu sinto uma alegria tremenda, porque a gente consegue entender o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos amou e o quanto Deus continuará nos amando sempre. Eu queria começar trazendo para vocês o entendimento daquilo que a gente começou lendo aqui no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender: Deus está em todas as coisas, Deus interfere em todas as coisas, Deus se move em todas as coisas. Pode haver momentos nas nossas vidas que parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está enxergando, parece que Deus não está interferindo, não está intervindo. E isso nos causa dúvidas, isso nos causa incredulidade. Isso coloca à prova aquilo que Deus sente por nós. Mas aqui Paulo está sendo bem claro: sabemos que todas as coisas cooperam, todas as coisas. Então aquele que crê em Deus precisa saber que Deus age em todas as coisas, que Deus se move em todas as coisas. Não é por aquilo que eu sinto, não é por aquilo que eu vejo, não é por aquilo que eu ouço, é por aquilo que eu sei. Eu sei que todas as coisas, cara. Não há nada, a Bíblia está dizendo, não há nada que Deus não intervenha, não há nada que Deus não esteja movendo, não esteja participando. Amém? Dando sequência, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente lê aqui, para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente pode ter uma interpretação equivocada do que Paulo, do que a Bíblia está querendo nos dizer. Se você for pegar no original, a palavra bem não tem a ver com bem na questão de circunstância. Não é o fato de que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, que eu vou ter uma saúde 100%, que eu vou ter a conta bancária lá em cima, que eu vou ter tudo que eu almejo ter nessa vida. Não é esse bem que a Bíblia está se referindo. E a gente vai entender o porquê.
Mas eu só queria desconstruir algo que possa estar equivocado e que muitas vezes está equivocado na cabeça de alguns cristãos. Muito em função também de um evangelho que vem sendo pregado de tempos para cá, que veio dos Estados Unidos, da questão do evangelho da prosperidade. Que hoje, se a gente for ver, é o evangelho do coach. Nada contra coach, tá? Eu não tenho nada contra, eu acho que é uma profissão relevante, é importante em muitos casos. Mas, cara, eu acho que púlpito é lugar de evangelho. Então, esse evangelho de que se você servir a Deus, de que se você for temente a Deus, de que você cumprir todos os mandamentos, as coisas vão dar certo, não é isso que a Bíblia diz. Porque se em algum momento você começar a entender ou acreditar que o que o evangelho te oferece essa é a verdade, quando as coisas não saírem como você imaginou que seria, você tem sérios riscos, cara, de dar as costas para o evangelho. Portanto, a gente precisa entender que o evangelho não tem a ver com uma utopia naquilo que eu estou vivendo. Mas o evangelho tem a ver de uma história que Deus escreveu para o homem, a qual nós faremos parte e estamos fazendo parte. Portanto, para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu perguntar aqui, eu creio que vai ser unânime. Quem ama a Deus? Eu acredito que todos vão erguer a mão e dizer, eu amo a Deus. É fácil amar a Deus. A questão é, não importa a forma como você ama a Deus ou a sua definição de amor por Deus. O que importa é a forma como Deus define o amor a Ele. Às vezes você pode dizer, Tiago, cara, se bobear, eu sou a pessoa que mais ama a Deus aqui, dentro da minha concepção. Mas o que vai importar para o Senhor é quem aqui, ou quais aqui, amam a Deus segundo o amor que Ele determinou que é o amor. Você vai ver lá em Mateus, a Bíblia dizendo que aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos. E o que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia não está querendo dizer que aquele que ama a Deus se torna uma vaca de presépio para Ele. O que ela está querendo dizer é que aqueles que amam a Deus se importam com o que Deus pensa e o que Deus sente. Portanto, se eu entendo o que Deus sente, o que Deus pensa e eu amo, eu vou me preocupar em viver de uma forma com que eu agrade a Ele. Não tem a ver com o que eu posso ou não posso fazer. Tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer por amor a Ele. Aleluia! É diferente quando você lê isso e entende. Eu vou guardar a lei e os mandamentos de Deus. Por quê? Porque eu amo tanto a Ele, que eu sou capaz de abrir mão do que for necessário para agradá-lo. É como se você tivesse um relacionamento, ou um relacionamento seja com quem você amar. Você não faz tudo o que você quer, porque você sabe que tem coisas que você vai fazer que vai magoar a pessoa. Ou coisas que você vai fazer porque você ama e quer agradá-lo. Então é esse o amor que Jesus se refere. Portanto, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo também muitas vezes as pessoas mencionam ele, mas não terminam ele. Ah não, cara, isso não está dando certo, mas deixa eu te falar uma coisa. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E termina aí, só que o texto não termina aí. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Portanto, para que tudo coopere para o meu bem, eu preciso amar a Deus, mas também preciso cumprir o meu propósito. E o que é o propósito, cara? Eu creio que é uma das coisas que o crente hoje mais se pergunta: qual é o meu propósito? Por que eu nasci? Por que eu me converti? Por que eu aceitei Jesus? E diferentemente do que às vezes a gente pode deduzir, lendo esse texto até aqui, o que Paulo diz, dando sequência aí no versículo 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou
Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, qual que é o propósito meu e seu? Exatamente. Nos tornarmos semelhantes a Cristo. Aleluia. Amém. Esse é o nosso propósito. Sabe a primeira vez que Deus chama o homem na Bíblia? Gênesis. Quando Adão e Eva pecam, Deus vem no jardim do Éden e diz: Adão, onde estás? É a primeira vez que você vai ver Deus chamando o homem. Portanto, Deus chama o homem para quê? Para estar nele. Portanto, eu entendo que o nosso chamado, a nossa vocação, primeiro, nosso chamado é estar em Deus. Segundo, nossa vocação, nos tornarmos semelhantes a Cristo. Semelhantes na forma de falar somente, na forma de agir somente, de reagir, nos tornarmos semelhantes a Cristo em todas as coisas. Por quê? Porque se você se torna semelhante a Cristo, independente qual seja a sua função, qual seja o trabalho que você exerça, você vai glorificar Deus. Deus não está preocupado em quantos aqui vão se tornar pastores, missionários, evangelistas, se vai servir ou não vai servir na obra. Deus está preocupado se você vai se tornar semelhante a Cristo. Até porque se todo mundo aqui se tornar pastor, se tornar profeta, apóstolo, usar isso como algo de entender que tem que fazer, toda a igreja tem que viver isso, a igreja quebra. Não tem dinheiro, cara. Então é evidente que não são todos que vão estar, às vezes, servindo a instituição igreja, indo e pregando o evangelho, mas vão estar servindo o Senhor naquilo que foram comissionados a fazer. Amém? Portanto, você vai ver na parte B desse versículo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele quem? Jesus. Então olha só que louco, ele era o único filho de Deus, ele era o unigênito. A partir do momento que ele foi cravado na cruz, ele se torna o primogênito de muitos irmãos. Portanto, eu e você, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, irmãos mais novos de Cristo. Glória a Deus por isso. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha só que sequência. E aos que predestinou. Então, primeira coisa que o Senhor fez, predestinou a mim e a você. E essa predestinação não ocorreu quando eu e você nascemos. Essa predestinação já ocorreu antes mesmo de nós existirmos. Antes mesmo de nós existirmos, Deus já havia predestinado que eu e você seríamos alcançados pelo amor dele. Então Deus predestina, depois de Deus predestinar, ele chama. Por isso que eu penso, cara, que quando Deus chama alguém, é irresistível. Por quê? Porque ele já estava predestinado. Ele só não havia ainda sido chamado.
Então é aquela coisa, quando Deus chama, a pessoa não cogita a possibilidade de dizer sim ou de dizer não. Por quê? Porque ele já havia sido predestinado antes de ser chamado. Deus não chama quem ele sabe que não predestinou. Você vê os apóstolos. Ele aparece para Mateus, ele aparece para João, ele aparece para Tiago. Vem e me segue. A Bíblia não diz que eles questionaram, que eles pensaram, será que eu vou? Será que eu não vou? Para onde será que Jesus vai me levar? Portanto, ele predestina, depois ele chama e também justifica. Portanto, quando eu sou chamado a Deus, quando eu me converto a Ele, eu me rendo, eu me prostro a Ele, automaticamente, tudo aquilo que eu vivi, até a minha conversão, até o meu arrependimento genuíno pelos meus pecados, é justificado. Aleluia, Senhor. Aleluia. Todo santo tem um passado. Todo. Um passado de dor, um passado de pecado, um passado de frustrações, um passado de feridas, um passado onde aquilo que ele entendia que seria bom, ele viu que não era. Todos nós temos um passado. Todos nós temos um passado muitas vezes que nos envergonha, que nos entristece, que nos traz chateação. Mas a boa notícia para mim e para você é que a partir do momento que nós entregamos isso a Deus e nós nos arrependemos, nós nos tornamos justos diante dele. E a esses também glorificou. Então, além de tudo isso, há uma promessa futura para mim e para você de que nós seremos glorificados em Deus. Lembrando que para o Senhor, para a gente tem tempo, passado, presente e para o futuro. Para o Senhor não existe passado, presente e futuro. Ele não age no cronos como nós agimos, como nós vivemos. Quando Ele já predestinou para Ele, Ele já chamou, também glorificou. Portanto, quando eu penso, cara, que eu serei glorificado em Deus, isso precisa servir de combustível para eu continuar. Isso precisa servir de combustível para que eu não desanime, para que eu não retroceda, para que eu não venha sucumbir diante das dificuldades, diante das tribulações. Por quê? Porque já está escrito aqui. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ele já glorificou, cara. Não é que ele vai glorificar, ele já glorificou. Por mais que eu e você hoje não temos um corpo glorificado, já está glorificado dentro dos planos de Deus. Da mesma forma que aqueles que ele predestinou e que o Evangelho ainda não chegou até eles, vai chegar. A boa notícia é que aquele que nos salvou não falha. E aquele que prometeu não mente. Dando sequência, que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quando eu leio isso, eu penso automaticamente também naquele versículo onde diz que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, e jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Outro dia eu estava vendo
a rotina, cara, do Gabriel Medina. Ele tem um reality show dele que passa em um dos canais da Sky. Eu tava outro dia dando uma olhada na vida dele, cara, no dia a dia dele. E eu comecei a pensar comigo e falei, puxa, esse cara tem a vida dos sonhos. Acorda, vai surfar, volta pra casa, é tudo pronto. O cara só surfa, fica de boa, sabe, pra dar um rolê, não faz, tipo, parece que não esquenta a cabeça com nada. E eu comecei a ver aquilo e eu ainda pensei assim, eu falei, nossa, e ele, bom, até onde eu sei ele se diz cristão. E eu comecei a pensar, falando com Deus assim, né, eu falei, poxa, Senhor, eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoas e tal, acepção de filhos, e esse cara tá bem na fita. E assim, por alguns momentos que eu pensei isso, alguns minutos, de repente eu senti como... Senti não, cara, o Espírito testificou algo no meu coração. E a testificação do Espírito foi: você não tem ideia do que aqueles que viverão comigo viverão depois daqui. Você acha que a vida dele é legal, você acha que a vida dele é bacana, e de fato é. Só que ela não se compara com o que o Senhor tem preparado para os que o amam. É como Paulo mesmo diz, se nós como cristãos esperamos somente nessa vida, nós somos os homens mais miseráveis, cara. Nós não podemos em momento algum achar que um ímpio vive melhor do que nós vivemos. Porque diferentemente do tempo que nós vivemos e o tempo que o ímpio vive, porque o ímpio vive como se houvesse uma bomba relógio. Cada dia que passa ele está mais próximo dessa vida abundante, entre aspas, cessar. E eu e você, cada dia que passa, estamos mais perto de viver essa vida abundante que o Espírito falou comigo de vivermos. E a boa notícia é que aqui é um tempo limitado, lá será um tempo ilimitado. Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Glória a Deus, Diegão. Então isso tem que gerar algo dentro de nós, tem que gerar gratidão dentro de nós. Porque nós precisamos entender uma coisa, nós não somos dignos, cara. Nós não somos dignos de passar a eternidade com o Senhor. Eu não sou digno de estar aqui falando no nome do Senhor. E hoje é triste porque nós vivemos um tempo onde a hipergraça tem sido muito valorizado. Um evangelho humanista, um evangelho antropocentrista, onde o homem é a motivação, onde o bem do homem foi o que levou Deus a fazer tudo o que fez. Não é para a glória dele, mas é simplesmente por amor ao homem. E aí nós nos esquecemos que todos aqueles que ainda não creram em Deus são inimigos de Deus. Deus enviou Jesus e deu seu Filho por amor a mim e a você, não para nos livrar do inimigo, para nos livrar da ira dele. Portanto, o mesmo Deus que é bom, é justo. O mesmo Deus que ama fará juízo no dia do Senhor. Então eu preciso entender que o amor de Deus, ele é tão furioso, cara,
que se eu não me converter, vai me fulminar. Ah não, Tiago, mas amor não tem a ver com ira. Biblicamente falando, não é isso que ela diz. O que a Bíblia diz é que o amor não tem a ver com medo. Se eu amo, eu não temo. Mas eu preciso compreender que Deus ira o pecado. Deus abomina o pecado. Jesus morreu por causa do pecado. Se eu não tenho consciência do quão grave o pecado é, a ponto de poder me levar a passar a eternidade afastado de Deus, eu nunca vou valorizar o amor que Deus tem por mim. Por quê? Porque Deus me ama tanto a ponto de entregar Jesus para que os meus pecados fossem perdoados. E nós precisamos trazer seriedade a isso. Portanto, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mais uma vez, cara, a Bíblia está nos ensinando que esse evangelho, onde você é super protegido, não é real. Por quê? Porque não está dizendo que vai nos separar da tribulação, da angústia, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo, da espada. A questão é, se eu estou em Cristo, se eu entendo o amor de Cristo, não são as circunstâncias que vão me colocar à prova esse amor. Eu confio tanto no amor de Deus por mim, que se eu passar pela espada, eu não vou questionar. Se eu passar pela tribulação, eu não vou duvidar. Se eu passar pela miséria, eu não vou colocar em dúvida o amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus não pode ser medido pelas circunstâncias que eu estou vivendo. Eu creio que há muito homem e mulher de Deus, cara, que estão passando por tribulação, que estão passando por momentos ferrenhos. Mas que isso não pode ser algo que eu venha medir se ele crê ou não crê, se ele serve ou não serve, se ele guarda ou não guarda os mandamentos de Deus. Eu penso, cara, quando nós começarmos de fato viver o fim dos tempos, muitos cristãos vão poder ler esse texto e trazer alento para a alma. Porque eu creio em dias difíceis. Hoje nós vivemos um burburinho evangélico. A gente vive hoje num país que se considera cristão. Quase 90% da população, diz o IBGE, se dizem cristãos.
E aí você vê uma nação onde tem uma baita de uma corrupção, uma baita de uma imoralidade, lascívia comendo solta. E eu fico pensando, meu, cadê a igreja? E isso são coisas, são notícias que a gente precisa ouvir e não podem ser notícias que não nos movam a fazer nada. São notícias que nós precisaríamos, cara, pelo menos, dedicar tempo de oração diária em relação a isso. Porque hoje é bacana você dizer, eu sou cristão. Hoje fica difícil de você mensurar quem de fato é cristão ou não é. Coisa que no passado, quando a igreja foi perseguida, na época medieval, era muito fácil. Era só você ver quem vivia como um perseguido. E essa realmente é a parada. Tipo, se você se diz um cristão, como você poderia provar isso? O que você está disposto a viver por amor a Ele? E se saindo daqui agora, você sofreu um acidente e ficar numa cadeira de roda? Você vai estar com a cadeira aqui todo culto depois? Glorificando, adorando, dizendo Deus é bom. Porque quando a gente não perde nada para o Senhor, pelo contrário, a gente ganha, é fácil você dizer Deus é bom. É fácil eu dizer Deus é bom enquanto não está me faltando nada. Só que olha só, eu penso, cara, que a nossa fé tem que ser uma fé que nos leve a encarar as dificuldades. Nós somos cristãos que precisamos manifestar a fé não quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal. Porque quando eu olho para a vida de Jesus, eu penso que foi isso que ele viveu. Era rei e se fez servo. Era rico e se fez pobre. Era digno de glória, mas preferiu se tornar escória. E aí o que eu fico me perguntando é até que ponto a gente está disposto a pagar um preço, não para aparecer, mas para que o nome de Deus seja exaltado, para que Cristo seja glorificado. Por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Se isso se tornar uma verdade na minha e na sua vida, a gente não vai ficar com picuinha, com irmão, com outro, com invejinha, com falação, com difamação, com maledicência, com fofoca. Por quê? Porque morto não questiona, meu irmão. Morto não tem que reivindicar nada. Tipo, eu tô tão morto, Senhor, que se for para fazer isso eu faço, se não for para fazer isso eu faço.
E não tô nem aí, tá de boa, tô morto. O problema muitas vezes é que a igreja não entende o que é morrer. Tipo, a igreja morre naquilo que ela quer morrer, mas ela fica viva naquilo que interessa a ela. Igreja zumbi. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia. Cara, a gente tem que ler isso e ficar... Poxa, cara, isso é um absurdo. Eu não sei você, mas eu tenho alguns momentos que eu estou lendo na Bíblia, que às vezes, o Espírito meio que abre o versículo que eu estou lendo. E tipo assim, eu já usei droga há muito tempo. No meu passado, inimigo de Deus. E às vezes eu tenho umas revelações assim daquilo que eu estou lendo, e a sensação, cara, vai muito além das drogas que eu usei. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu usava droga, era algo que me ludibriava. Hoje eu tenho um barato que é real. Amém. Não é uma alegria que eu fico assim, cara, isso aqui é... Na verdade a minha vida não é tudo isso. E quando eu leio isso, eu entendo, cara, a minha vida é e vai ser cada vez mais isso que a Bíblia está dizendo. E você sabe o que é muito louco? Que ela está dizendo que nós somos, cara, mais que vencedores. Eu não sei se você já parou para refletir nessa questão de ser mais do que vencedor. Porque uma coisa é eu, como vencedor, ser digno da minha vitória. Agora, quando eu sou mais que vencedor, como a Bíblia está dizendo que nós somos por causa de Cristo, é porque nós recebemos uma vitória cuja qual nós não ganhamos. Portanto, nós não somos só vencedores, cara, nós somos mais que isso. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, cara. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada que eu e você possamos passar nessa vida pode nos separar do amor de Deus. Esse amor furioso que nos leva a ter uma vida de santidade, que nos leva a ter uma vida de devoção. Por quê? Porque é isso que uma pessoa que ama faz. Uma pessoa que ama, ela se preocupa com o bem da outra. Por que Deus teve que entregar Jesus por amor a mim e a você? Porque Ele determinou que o salário do pecado é a morte. Portanto, se o homem pecou, o homem precisa morrer. Então, todas as vezes que eu peco, que eu sigo em pecado, que eu vivo na prática do pecado, eu estou escolhendo, seja direto ou indiretamente, que eu quero morrer. Que ao invés de viver, eu prefiro a morte.
A questão é o quanto essa verdade do amor de Deus por nós é real para mim e para você. Porque acaba sendo assim algo muito sem valor. Às vezes a gente dizer que ficou algo tão, Jesus te ama, Deus 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 te ama, que a palavra em si, o significado em si perdeu o valor. Se eu e você entendemos de fato o quanto Deus nos ama, não fica difícil, não fica penoso guardar os mandamentos de Deus. Um Deus tão santo, tão poderoso, capaz de se humilhar e se encarnar por amor a mim e a você. A minha intenção nessa noite é que você saia daqui entendendo o quanto Deus te ama, a ponto de que você se torne alguém que viva esse amor, que aceite esse amor. E que você retribua o amor de Deus. Nós precisamos nos mover como igreja por amor a Deus e por amor ao próximo. Porque Jesus mesmo disse que todos os mandamentos consistem nesses dois: amar a Deus e amar o próximo. Que nós possamos ser conhecidos aqui em Fernandópolis como uma igreja que ama a Deus. Aleluia. E que entende que tudo vai cooperar para o bem dela, porque ela ama a Deus e ela disse sim ao propósito. Aleluia. Eu gostaria de orar com vocês, amém?